Eu acredito que você já deve ter ido numa apresentação e você deve ter se saído maravilhado. Aquelas palavras que o orador colocou, que o apresentador colocou, elas impactaram você, elas de certa forma penetraram lá nas entranhas da sua mente e fizeram com que aquilo se fixasse ali dentro da sua mente, que você vai levar ao longo da vida, por muito tempo, aquelas informações. E eu acredito que você, como eu, também já foi em apresentação em que você saiu de lá extremamente enfadonho, cansativo e respondendo a seguinte situação: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Então, o que faz ou quais são os fatores que conduzem uma apresentação a um grande impacto? Como nós vamos desenvolver esta apresentação para que tenha impacto, as pessoas levem uma mensagem e aquela mensagem ecoe lá na mente das pessoas? Então vamos discutir isto neste vídeo. Primeiro, nós precisamos entender que uma apresentação impactante é uma apresentação em que o público compra a sua mensagem. Literalmente existe um processo de conexão e existe uma fixação entre a tua mensagem e o seu público. Elas se fixam, elas se juntam, existe a compra da mensagem. Se não existir a compra da mensagem, muito possivelmente a tua apresentação não foi impactante. Então, quando nós estamos falando de uma apresentação corporativa, por exemplo, eu não estou falando de uma apresentação acadêmica ou uma apresentação tradicional. Eu estou falando de uma apresentação onde as pessoas vão gerar conexão, vai gerar impacto e automaticamente vai gerar a compra daquela ideia, daquela mensagem. Isto é uma apresentação de alto impacto, isto é uma apresentação impactante. Dois pontos fundamentais para a gente desenvolver uma comunicação impactante. Primeiro, de 30 segundos até 4 minutos é o tempo que as pessoas levam para estabelecer um conceito a respeito do apresentador. Este conceito, gente, ele é radical. Ou eu vou ouvir ou eu não vou ouvir o apresentador. Então, muito cuidado. Se eu quero ter uma apresentação impactante, eu preciso causar um impacto nos 3, 4 primeiros minutos da apresentação. Porque é nestes minutos, nesses instantes iniciais, que a audiência vai formar o conceito a respeito de você enquanto apresentador. E esse conceito, ele é 8 ou 80. Vou ouvir ou simplesmente não vou ouvir. Quando a gente começa a apresentação de uma forma morna ou de uma forma não impactante, eu tenho muito mais gasto de energia emocional para reconquistar aquela audiência. Em alguns casos, acaba por não acontecer. E o segundo ponto importante é a respeito da concentração. Nos primeiros momentos eu tenho que causar esse grande impacto, fazer com que o público queira me ouvir. Entretanto, ao passar do tempo, o público vai ter uma tendência natural a não se concentrar mais, a se dispersar mais diante da minha apresentação. Por isso que, por exemplo, um vídeo de 15, 20 minutos, ele é muito menos visto do que um vídeo de 2 ou 3 minutos. Porque as pessoas vão ter uma tendência a não se concentrar mais e a gente sabe que a concentração hoje é uma dificuldade psicológica muito forte, especialmente no mundo e no ambiente corporativo. Então esses dois pontos é importante para a gente entender como causar impacto. Eu preciso causar impacto nos primeiros momentos da apresentação e eu preciso causar impacto no decorrer da apresentação, onde as pessoas têm uma tendência natural a simplesmente se desconectarem da tua apresentação. E esta apresentação de alto impacto que eu estou falando com vocês, ela é feita em 3 momentos. É muito comum ainda nós observarmos pessoas que fazem apresentações como se fosse uma colcha de retalhos. Um pedaço aqui, outro pedaço lá, outro pedaço acolá, e vai e vem com informações sem ter uma sequência lógica e ordenada das etapas. Se eu quero desenvolver uma apresentação de alto impacto, eu preciso pensar na apresentação em 3 momentos. Primeiro momento, como é que eu vou fazer uma abertura de alto impacto? O que eu vou fazer para gerar essa identificação, gerar esta conexão com o meu público, a ponto de apurar os ouvidos e fazer com que eles queiram me ouvir mais?
primeiro ponto é esse, é causar uma abertura de alto impacto. O segundo ponto, se eu tive uma abertura de alto impacto, eu preciso sustentar aquilo que eu propus. Sustentar aquilo que eu objetivei lá na abertura, que eu propus na abertura. Então, o segundo momento da apresentação é onde eu vou trazer os argumentos, onde eu vou trazer as informações, onde eu vou persuadir, onde eu vou convencer as pessoas daquilo que eu estou falando. É o processo de sustentação. E o terceiro momento da apresentação é onde a gente vai fazer a conclusão, o pedido da apresentação. É onde eu vou arrematar a apresentação e vou mandar um recado direto e objetivo aos meus ouvintes. Ou seja, o que eu quero que os meus ouvintes façam a partir daquela apresentação, a partir daquela ideia. Então, muito importante para você que está aprendendo a fazer uma apresentação, para você que já o faz e quer melhorar, é eu pensar quais são as condições que causam grande impacto numa apresentação. Eu entender que os primeiros momentos são impactantes, eu entender para manter essa energia e concentração ao longo da apresentação e eu entender que a apresentação ela é feita em 3 momentos: a abertura, a sustentação e o fechamento da apresentação. Com isso, eu vou desenvolver uma apresentação que vai construir um significado, que vai desenvolver uma expectativa na minha audiência. Automaticamente, será uma apresentação de grande impacto.